Olá, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, homem bíblico. Estamos aqui para sermos homens bíblicos, para transformar a nossa vida, para transformar a nossa família e para transformar a nossa comunidade e sociedade a qual nós vivemos. Sejam muito bem-vindos, estamos juntos nesse projeto, juntos nesse propósito, juntos nesse processo. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Você que está aqui já ao vivo, seja bem-vindo. Você que vai assistir depois dessa live, indicado por alguém vai te indicar essa palavra que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Só vou mandar o link aqui para 2 grupos de mentoria e já volto. Teu rio em mim e no teu amor sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, homens de Deus, homens casados, homens solteiros, machos de Deus, machos abençoados, chamados para fazer a diferença. Pessoal, nessa semana nós começamos falando sobre homens comuns. Fique comigo aí, esperar só mais um pouquinho algumas pessoas entrarem aqui. Nós vamos falar hoje a segunda parte, o porquê que eu não posso ser um homem comum. Há uma filosofia, eu falei sobre ela na terça-feira, uma filosofia de um filósofo aí, que fala o seguinte, da seguinte maneira: coisa linda é ver um homem comum com uma família comum no mundo comum. Mas será que isso é certo mesmo? E eu vou refutar um pouquinho essa questão do comum, o comum, essa questão de me acostumar com tudo, essa questão de acreditar em tudo, essa questão de me acomodar a tudo. E vamos embora, bora Junão, bora, daqui a pouco tem que cortar a grama. Bora. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a casa de vocês, Deus abençoe a família de vocês. Você que é casado, que seja abençoado nesse ano de 2023 com a sua família. Você que não é, que você tenha uma esposa de Deus para a sua vida, que você encontre uma mulher de Deus para a sua vida. Se você está noivo, case. Se você está aí namorando ou vai estar solteiro, Deus abençoe a sua vida. Homem tem que casar, viu? Homem tem que casar. Homem falar vai ficar solteiro não dá certo não, tem que casar. Casamento é bom demais. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Pessoal, vamos lá então. Deixa eu falar para você algo interessante. Nós falamos aqui na terça-feira, vou recapitular, de repente você não assistiu a live, está salvo aqui no feed de notícia, está salvo aqui. Nós falamos por que eu não posso ser um homem comum, por que não, Às vezes é tão fácil acostumar com comum, ser aquele homem que vai no trabalho todos os dias, cumpre a sua rotina, vai na igreja 2 vezes, 3 vezes por semana, se envolve com alguma coisa e vamos, beleza. O homem comum, ele tem uma dificuldade muito grande. O que é uma dificuldade muito grande? É que ele perde os seus anseios por aquilo que é novo. O homem comum, ele perde o desejo de buscar algo que é um território inexplorável. Ele se acostumou com aquilo, ele tem medo de fugir da rota. Ele tem medo de perder o emprego garantido da carteira de trabalho, aquela falsa segurança que a gente tem. E essa falsa segurança, muitas das vezes, ela quebra a nossa criatividade. Napoleão Hill é um autor que não é crente, porém eu gosto muito dele, porque ele abre a cabeça da gente, ele tira a gente da caixa do comodismo, a caixa da preguiça, a caixa de pensar que a gente é igual. Gente, nós não somos iguais a todo mundo. Algumas pessoas dizem assim, todos nós somos iguais perante Deus. Nem perante Deus nós somos todos iguais. A Bíblia tem um salmo que diz da seguinte maneira: Deus revela o seu segredo aos seus queridos, aqueles que o buscam. Então quer dizer, quem busca a Deus tem uma diferença daquele que não busca. Não existe essa balela de pregadores aí da hipergraça que fala da seguinte maneira: todos nós somos iguais perante Deus. Não, tem o comum e tem aquele que realiza o extraordinário. Quando você vai ver desafios na Bíblia de homens que fizeram desafios de jejuns, como Daniel, 21 dias, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram diante de uma escultura de um rei, de Nabucodonosor. Quando você vê homens como Elias, que profetizavam, homens que falavam que não ia chover e não chovia, mandava fogo descer do céu. Você vê homens como Moisés, que renunciaram à vida, enfrentaram a Faraó. São homens queridos de Deus que fugiram do comum. Eles poderiam muito bem se acostumar ao comum. E um exemplo prático de vida, de repente você pode falar: pastor,
Qual palavra de Deus, qual texto da Bíblia que você está baseando essa palavra para homens não serem comuns? Neemias, eu estava até lendo um devocional agora, né, a respeito da vida de Neemias. Neemias, ele ouve dos seus patrícios a respeito de notícias de Jerusalém, os muros estão caídos, o povo está batido, o povo está angustiado. Gente, Neemias tinha tudo para ser um homem comum e ficar quieto no trono, servindo ao rei como copeiro-chefe. Ele poderia ficar e falar assim, não, eu estou de boa, eu estou bem, eles pecaram, eles erraram, eles que arcam a sua consequência, eu estou bem. Mas Neemias fez diferente, Neemias sentiu angústia, sentiu tristeza, Neemias, a Bíblia diz que ele sentiu amargura e falou com o rei, eu preciso ajudar os meus irmãos de Jerusalém, eu preciso largar de ser um homem comum para ajudar eles. Ele orou ao Senhor, jejuou durante 3 meses, orou para falar com o rei. E quando ele fala com o rei lhe dá uma abertura e fala, pode ir lá reconstruir os muros de Jerusalém. Então assim, essa palavra está baseada mais na vida de Neemias. O comum é aquele que se acostuma com tudo, é aquele que acredita em tudo e em todos. É o primeiro ponto que eu quero falar, anote aí. Um homem comum, ele acredita em tudo e em todos. Ele não tem um posicionamento. Alguém vem e fala, olha, a partir de hoje o Brasil é desse jeito. Não, é mesmo, tal. Não, o Brasil mudou, ele muda, ele é camaleão, ele muda muito, ele não tem posicionamento. O homem comum, ele tem a tendência de acreditar em tudo e em todos. Confia demais nas pessoas que estão ao seu redor, confia demais naquilo que está acontecendo ao seu redor. Pera aí, pastor, o senhor falou esses dias numa live que a gente tem que confiar, tem que ter abertura, tem que ter amigo e tudo tal, tem que ter raízes. Sim, porém, gente, o homem comum, ele se adapta muito fácil à situação. Alguém fala para ele, olha, a partir de hoje é assim, não, é mesmo. Ele não indaga, ele não questiona. E eu não estou fazendo aqui uma apologia a homens revoltados, a homens que são, não, gente, mas nós, por causa do nosso silêncio de comum acordo, é por isso que o governo está do jeito que está, por isso que a corrupção está do jeito que está, porque nós não questionamos. Aí você pode falar, pastor, mas o povo foi para o quartel, o povo ficou lá, o povo questionou, não adiantou nada. Adiantou sim, adiantou num ponto que ficou registrado na história e de um ponto em que alguém viu que nós não estamos mais dormentes como há 10, 13 anos atrás. Nós estamos diferentes. Na vida também é assim. Você tem parado para questionar por que a sua vida está do jeito que está? Você que é homem está me assistindo, você que é mulher, você que é irmão, você que não é crente, você que vai me assistir depois. Você tem parado para questionar? A Bíblia tem um texto que eu amo, examine-se o homem a si mesmo. É um texto para ceia, porém é um texto que pode ser aplicado na nossa vida todos os dias. Você tem que se examinar, como é que está a sua vida? O homem comum, ele se adapta, ele se acostuma à rotina, ele se acostuma ao trabalho, por mais sem graça que seja, por mais que é o salarinho que ele recebe 10 anos o mesmo, o patrão não aumenta, não faz nada, ele se acostuma com tudo. Gente, não se acostume com tudo que está à sua volta. Pastor, como que eu posso quebrar então essa rotina do acostumar com tudo, desse comum? Fazendo um sacrifício diferente, fazendo propósitos diferentes, tendo uma vida diferente, começando uma vida diferente, já que nós somos movidos pela virada de ano, janeiro, estamos no dia 5 de janeiro e tudo tal. O que eu quero dizer para você? Comece diferente, faça coisa diferente. Se você é um camarada que tem muito tempo que não visitava parente, faça uma rotina, fala, não, essa semana eu vou visitar meus parentes. Ah, mas ninguém me visita. Faça diferença. O homem, para quebrar o comum, ele tem que fazer a diferença. Escute uma coisa, meu queridão, você que é homem, preste atenção nisso aqui. Ninguém vai fazer sacrifício por você. Ninguém. Nós temos aí uma cultura em alguns lugares, em algumas igrejas, de que não, a profeta orou por mim, o profeta orou por mim, eu estou garantido, estou sobre uma cobertura espiritual, eu não preciso pagar preço. Essa visão é antibíblica, essa visão é anti-palavra de Deus. É você que tem que pagar o seu preço, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, individualidade. É você que tem que buscar, quer mudar o comum, transformar no extraordinário, é você que tem que sacrificar, é você que tem que jejuar, é você que tem que orar. A gente vê muito essa questão de não falar mais da cultura do jejum, da cultura do sacrifício, da cultura da consagração, e homens têm parado no comum, tanto o comum espiritual, como o comum emocional, como o comum familiar, como o comum financeiro, como o comum social, como o comum familiar. Todos têm deixado essa camada de cegueira do comum fazer da sua vida um rebanhão. Nós somos um rebanhão, somos conduzidos pela moda, somos conduzidos pela internet, somos conduzidos pela mídia, somos conduzidos por telejornais. Para com isso.
Seja conduzido pelo céu, conduzido pela palavra de Deus, conduzido por aquilo que é de Deus para a sua vida e não por aquilo que é comum. A Bíblia diz, e eu amo esse texto, vou basear nele também, essa palavra dessa semana, que o homem natural, vamos falar assim, o homem comum, não compreende as coisas do Espírito, porque são loucura. Está lá, 1 Coríntios 2. Você vai enxergar esse versículo, acho que é o versículo 15, se não me engano, alguém me ajude aí, eu acho que é o versículo 14 ou 15. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque é loucura para ele. Gente, quem sai do comum são homens que entram no quarto, fecham a porta, oram, tem clamor a Deus, tem busca a Deus, tem jejum, tem consagração, tem palavra de Deus no seu coração e na sua vida. Para você sair do comum, basta você fechar a porta no seu quarto, não é abrir a porta da rua e sair gritando, não é sair danando com todo mundo, não é sair brigando no Facebook. Tem gente que acha que não, vou brigar no Facebook, vou entrar lá, vou ofender o Kleber Lucas porque falou que não vai adiantar nada esse posicionamento. Ele não vai adiantar nada. A minha chamada para você hoje aqui é o posicionamento para a sua vida espiritual. Quando a sua vida espiritual estiver bem, o comum vai se transformar no extraordinário. Quando a sua vida espiritual tiver uma rotina, tiver uma disciplina, o comum vai se transformar no espiritual e no extraordinário. Quando a sua vida assumir um posicionamento diário de sacrifício a Deus, de visão em Deus, de clamor a Deus, de dependência de Deus, você vai sair de um homem comum para um homem extraordinário. O homem extraordinário não é o homem que é o mais rico, não é o homem que tem a maior capacidade cognitiva de pensamento, não é o homem que leu mais livros, não, é o homem que tem mais intimidade e comunhão com Deus, é o homem que tem um coração quebrantado em Deus, dependência e humildade do Senhor. Não adianta eu ser um machista ignorante e achar que por causa disso todos têm que me ouvir, não. O homem que é ouvido é aquele homem que tem temor a Deus, é o homem que clama ao Senhor, é o homem que tem uma vida com Deus e a sua vida exala o perfume dos céus. Eu preciso falar para você, então anota aí, não se acostume com tudo e com todos. Não é porque todo mundo está fazendo que eu tenho que fazer, não é porque todo mundo está comendo que eu tenho que comer, não é porque todo mundo está indo que eu tenho que ir. Eu tenho que me posicionar, e a segunda atitude que eu quero falar é isso, se posicione. O homem, para sair do comum, ele tem que se posicionar. Pastor, mas eu não tenho referência paterna. Gente, eu ouço demais isso, eu também não tive referência paterna boa em alguns pontos da minha vida que eu precisava. Mas eu me posicionei, eu busquei, eu pesquisei, eu corri atrás. Eu fui atrás de gente que podia me ajudar, li livros que me ajudaram, que me ajudam. Eu escrevo coisas, eu tento ajudar, tento fazer essas lives aqui. Muita gente fala, pastor, para que você está fazendo aquilo? Está dando resultado? O povo logo pergunta, o povo é tão assim interesseiro no sentido de buscar só as coisas que são financeiras. E aí, está dando retorno, está ganhando dinheiro com alguma coisa dessa que você está fazendo lá? Para quê? Me acordar cedo? Não, é tentar passar uma experiência para alguém. Essa palavra vai atingir alguém que vai te ajudar. Eu me posicionei ao ponto de falar assim, eu preciso ser diferente. Escute bem o que eu vou falar para você. Tem muitas pessoas que eu convivo, o que é posicionamento? Que eu me posiciono e ponho na minha cabeça. Eu preciso aprender com elas a como não ser como elas. Tem alguns pais que eu olho perto de mim, o tratamento que eles dão para os filhos, e eu aprendo negativamente. Sim, eu olho para eles e falo, eu não quero ser um pai como aquele pai foi. Eu não quero ser um pai como aquele pai tratou os filhos. Eu preciso aprender com os erros dele para mim não fazer, porque eu ouço os filhos deles e vejo como eles são doloridos, chateados, feridos com o tratamento dos pais. Então, em tudo, quando a Bíblia diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é isso. A gente não aprende só com exemplo bom. Pegue aquilo que está acontecendo na sua vida de ruim e pegue como uma lição pedagógica de Deus de como você não fazer. Nem todo mal que vem é para o mal. Tem mal que vem que é para o bem, é para te ensinar, é para ser pedagógico para a sua vida, para lá na frente você ensinar alguém. Pegue essa palavra de Deus para a sua vida. Então, me posicionar não é só me posicionar para as coisas boas. Coisas ruins também me ensinam lições. Coisas difíceis, tribulações também me ensinam lições. Terceira coisa, você quer deixar de ser um homem comum para ser um homem forte, para ser um homem extraordinário. Seja forte, né? É o terceiro ponto aqui, seja forte. Gente, saiu uma série na Netflix, eu até comecei a assistir ela ontem, e no primeiro capítulo eu já vi aquilo que eu tenho falado aqui várias vezes. Há um sistema por trás da mídia, por trás dos streams, por trás de todos os canais televisivos, séries, de tudo que você pensar, que querem ridicularizar a figura do homem, a figura paterna. É um seriado que tem 5 amigos, ou é 4, se eu não me engano, acho que é 4 ou 5, cada um tem uma história de vida e todos eles são ridicularizados por esposa, por filho, por patrão.
falam sobre o patriarcado. Eu achei muito interessante. Essa palavra não é tão comum, mas estão falando porque quando fala de patriarcado, atinge o homem cristão, porque o homem cristão defende Abraão, Isaac, Jacó. O homem cristão defende o homem como cabeça da casa. O homem cristão defende o homem como o homem que provê para casa, o homem que protege, o homem que tem visão, o homem que é líder. E eles querem tirar isso do homem, colocando a mulher não como aliada, mas como inimiga. A sociedade, a mídia, há uma cultura presente, há uma doutrinação presente que quer colocar a mulher como inimiga do homem. A mulher não é inimiga do homem. O homem não é inimigo da mulher. Só que a mídia, tudo isso, e esse seriado estava falando sobre isso. É um seriado lá que fala e chama os homens de... o seriado chama macho alfa. Macho alfa. É meio que irônico, entendeu? Irônico porque são homens bananas. Homens bananas que são separados, que não quer cuidar da filha. Outro que perde o emprego porque é machista, fala besteira demais. Outro não tem vida mais com a mulher, não trata os filhos bem. E por aí vai, uma série de situações tentando colocar isso como comum. As pessoas, a doutrinação começa da seguinte maneira: eles forçam tanto uma mentira, que até que todo mundo acredita, não, isso é verdade, essa mentira é verdade. E assim é o comunismo, assim é o marxismo e por aí vai. Então eu preciso aprender com isso. Cuidado com aquilo que você tem ouvido todos os dias. Cuidado com encontros de casais onde você ouve o palestrante falar, não, quem manda em casa, todo mundo acha que é o homem, mas é a mulher. Aí o povo, o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, o homem vira para onde a mulher quer. Gente, são piadinhas que a gente vai ouvindo tanto e se torna comum, e não é assim que acontece, não é assim que vai. Alguém até fala, pastor, você é machista? Não sou machista, cumpra a palavra de Deus. Então o homem tem que ser forte. O homem tem que defender a sua família, tem que defender a sua casa. O homem tem que fazer o que for necessário para trazer o mantimento para dentro de casa. Que Deus nos abençoe, que sejamos fortes. A última coisa, o homem, para deixar de ser comum, para ser extraordinário, ele tem que tirar o medo do coração. Gente, o medo aprisiona muito mais do que uma prisão, do que uma cela. Tem muita gente que vive uma prisão no pensamento, uma prisão no seu sentimento, uma prisão no seu coração, da seguinte maneira, de achar, não, todo mundo é contra mim, ninguém na empresa gosta de mim, meu patrão me persegue, eu não paro em emprego nenhum. Esses dias conversando com um homem, aconselhando um homem, ele falou, pastor, todo lugar que eu chego, o diabo levanta alguém para me perseguir. Aí eu fui conversando com ele, vi que na empresa ele é fofoqueiro, que na empresa ele fala mal do patrão, que na empresa ele reclama do salário, ele reclama quando não tem folga. Aí quando o povo começa a perseguir e mandar embora, ele fala que é o diabo. Fala, irmão, não é o diabo. Não é o diabo que é o problema. O problema é que você tem que mudar essa sua natureza. Mas não sei o quê, porque tal, eu falo mesmo, é meus direitos. Não, os seus direitos, eles têm que ser reivindicados da seguinte maneira: trabalhe, busque, conquiste, seja o melhor funcionário. Quando você for o melhor, você pode reivindicar alguma coisa. Enquanto você for o pior, você não pode reivindicar nada, tem que te mandar embora. Meu irmão assustou, falou, que é isso, pastor? Não, mas não sei o quê. E é desse jeito. Homens que são piores tratam as mulheres ruim, aí querem cobrar das mulheres. Homens que não são bons no trabalho, querem cobrar no trabalho. Homens que não fazem nada na igreja, querem cobrar posicionamento da igreja. Eu vejo muito isso. Atenção, você que é homem. Se você não é bom com a sua esposa, se você não trata a sua esposa bem, você não pode exigir que ela te trate como sacerdote da sua casa. Se você não trata os seus filhos com amor, não exige dos seus filhos, quando eles crescerem, casarem, que eles vá na sua casa e te trate com amor. Se você, no trabalho, fofoca de todo mundo, reclama de todo mundo e eles te mandam embora, te perseguem, não fale que é o diabo ou reclame que Deus não há porta para você. Tudo isso é só fruto da colheita maldita que você teve pela semente maldita que você lançou. Preste atenção nisso. Se na igreja ninguém te trata bem, ou se você não tem oportunidade, é porque você não plantou isso. Que Deus tenha misericórdia de você e que você pare de jogar nas costas dos outros aquilo que você plantou e hoje você está colhendo. O homem comum é assim. Ele vive uma vida semeando coisas ruins e depois quer colher coisa boa. Não, o homem extraordinário não, ele semeia coisas extraordinárias para depois colher coisas extraordinárias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para sermos homens extraordinários. E a gente, pensa num povo crente que tem dificuldade na cultura de pensar que nós temos que ser bons, porque alguém colocou na nossa cabeça que não, humildade eu tenho que ser o menor. Gente, para com isso.
Para com isso. Ser o menor não é o seu coitadinho, não é colocar uma carinha de vitimismo e ficar fazendo videozinho de dozinha. Não, ser o menor é questão de humildade. Eu sou o menor quando eu trato todo mundo superior a mim. Claro que com posicionamento, que se alguém tentar me tratar inferior, eu já empino a carroça. Falo, peraí, amigão, eu estou tratando como servo de Deus. Tratando você superior como servo de Deus, mas não me trate como lixo. A gente tem que ter posicionamento, visão. Agora eu vou falar sobre isso aqui, que a gente vive muito isso, né? Tem gente que acha que a gente é empregado, não é assim que funciona. Que Deus nos abençoe. Olha, salva essa live aqui, manda para alguém, marca o arroba de alguém. A Kelly sempre tem marcado e abençoado pessoas marcando o arroba de alguém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Na semana que vem, terça e quinta, vai ter um temão fera pra gente falar aí. Tamo junto, misturado. Mentoria tá para começar, o livro tá para sair, tá no forno e vai ser bênção demais. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor.